Bom dia, meninos, tudo bem? Descansaram no final de semana, feriado, né? Preparando para essa retinha final, para a gente estar terminando esse semestre. Meio diferente, né? Com aulas em casa, né? Mas mesmo assim, não deixando a qualidade do nosso ensino cair, tentando minimizar ao máximo, né? As questões dessa doença, dessa pandemia, né? Então, pessoal, continuando, a gente vai ver agora sobre as coordenadas do vértice de uma parábola. Pelos exercícios que a gente já viu, que a gente já fez, vocês já observaram que toda função do segundo grau, o gráfico é uma parábola, né? Que ela é uma curva, que ela vai vir lá de cima, né? Quando o coeficiente A for positivo, que ela vai ter a concavidade voltada para cima, ela vai chegar no lugar mais baixo dela, para depois voltar a subir, né? O domínio e a imagem dessa função são números reais. O que isso está querendo dizer? Que tanto os valores de x quanto de y são números reais. Pode assumir qualquer valor, qualquer número real, né? Então, elas vão vir lá do infinito, vai chegar no lugar mais baixo, para depois voltar e ir para o infinito, né? Nesse caso aqui, a gente tem que o delta é maior do que zero, porque a gente tem duas raízes, né? O outro caso, quando o coeficiente A é negativo, ela vem lá, menos infinito, né? Chegou no ponto mais alto da parábola para mudar o sentido. Ó, ela estava vindo, subindo, 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 chegou no ponto mais alto, porque daqui para cima não tem parábola, não tem função, para depois voltar a descer para menos infinito, não é? Nesse caso aqui, o coeficiente A é negativo e o delta é positivo, porque a gente tem duas raízes. Então, quer dizer o quê? Que esse lugar onde a parábola mudou o sentido é chamado de vértice. Então, no caso, eu vou ter o vértice embaixo, quando o A for positivo, o vértice em cima, quando o A for negativo. O que isso quer dizer? Toda vez que o coeficiente A for positivo, a concavidade está voltada para cima, ou seja, a voltinha dela está embaixo, não tá? A parábola vai assumir um valor mínimo ou ponto de mínimo. Embaixo não é mínimo? Ponto mais baixo dela, o ponto mínimo dela vai ser esse, né? Já quando A for negativo, a concavidade vai ser voltada para baixo, ou seja, a voltinha dela, que é o vértice, vai estar em cima. Aí ela vai ter o quê? Um ponto máximo ou um valor máximo, que ela vai chegar nesse lugar mais alto, é o máximo que ela vai atingir para depois voltar. O lugar que determina esse valor mínimo ou o valor máximo é o vértice. O que é o vértice? É um ponto. Se é um ponto, eu vou ter que ter um valor de x e um valor de y, né? Que vai mudar o sentido. Ou mais baixo, para voltar a subir, ou mais alto, para voltar a descer. Se é um ponto, como é que vai ser esse ponto? Como é que vai ser essas coordenadas do vértice? Eu vou ter um valor para o x e um valor para o y. Como é que eu chego nesse valor? Quem que vai ser o x do vértice? Vai ser menos b dividido por 2a. Lembrando que a função não é ax ao quadrado mais bx mais c. Então, ó, quem que vai ser o x do vértice? Menos b dividido por 2a. Quem que vai ser o y do vértice? Menos delta sobre 4a, tá? Aí tá, essas duas aqui são as fórmulas, mas a gente também tem um outro jeito de chegar nessas coordenadas, que eu vou só comentar com vocês, mas os exercícios a gente vai fazer usando as fórmulas. Pela parábola, passa um eixo que é chamado eixo de simetria. Aqui é o vértice. No meio do vértice, no meio da parábola, passa um eixo que é chamado de simetria. O que isso está querendo dizer? Que a distância desse eixo a essa parte é a mesma que desse eixo à parte de cá. Então, no caso, se eu tiver o valor das duas raízes, ou os valores das duas raízes, eu posso somar as duas e dividir por 2, ou seja, eu vou fazer uma média aritmética. Eu descubro o x do vértice. Então, no caso, se eu somar uma raiz com a outra e dividir por 2, eu vou descobrir quem? O x do vértice. Se eu pegar esse x do vértice, que eu acabei de calcular através da média aritmética das raízes, e substituir na função no lugar do x, eu vou descobrir o y do vértice, tá? Mas isso aí, em outra ocasião, a gente comenta sobre isso, tá? Então, quer dizer o quê? Que a gente tem duas formas para descobrir o vértice da parábola, utilizando as duas fórmulas, x do vértice e y do vértice,
e através da média aritmética. Só que essa questão aqui, eu não vou entrar muito nela não, tá? Depois, em outra situação, em outro momento, a gente explora mais isso aqui, tá bom? Então, no caso, o vértice, ele é muito importante, porque ele me dá valores relacionados à função. Que valores são esses? Já falei, mas eu vou falar de novo. Quando o coeficiente A for positivo, ó, A maior do que zero, o que acontece? A parábola tem o vértice embaixo, ou seja, a concavidade dela é voltada para cima. O que vai acontecer? Essa parábola, ela vai ter essa função vai ter o quê? Um valor mínimo. Embaixo não é mínimo? Valor mínimo ou ponto mínimo. Quando o coeficiente A for negativo, a parábola não vai ser assim, ó, A menor do que zero. O que vai acontecer? O meu vértice vai ficar em cima, ó, tá aqui. Eu vou ter o quê? Um valor máximo. Embaixo, mínimo, em cima, máximo. O que isso quer dizer? Que esse aqui é o valor mais alto dela. Então, no caso, se eu pegar aqui, eu vou pegar eixo do y, não vou? A altura não me dá, o y não me dá altura. Então, quem que me dá o valor máximo? O y. O y me dá a altura máxima. Ou o y me dá a altura mínima. Então, recapitulando. A negativo, valor máximo, vértice em cima. A positivo, vértice embaixo, valor mínimo, tá? Tem um exemplo aqui que pediu para a gente encontrar as coordenadas do vértice dessa parábola, dessa função, né? Então, no caso, para a gente chegar a calcular o x do vértice, quem que vai ser o x do vértice? Menos b dividido por 2a. Nessa função, quem que é o a? O a é 1, positivo, né? O b é menos 6 e o c é 8. Quem que vai ser o x do vértice? Menos o valor do b dividido por 2 vezes o a. Só substituindo na fórmula. Menos vezes menos, mais 2 vezes 1, 2. 6 dividido por 2, 3. Então, o x do vértice é 3. Agora, o y do vértice, menos delta dividido por 4a. Então, antes da gente calcular o y do vértice, vamos calcular o delta. Quem que é delta? b ao quadrado menos 4ac. Então, ó, b ao quadrado menos 4ac. Quem que é o b? Menos 6. Quem que é o a? 1 e o c? 8. Quem que vai ser o delta? Menos com menos mais, 6 vezes 6, 36. Mais com mais, vezes menos, menos. 4 vezes 1, 4 vezes 8, 32. 36 menos 32, 4. Então, o delta é 4. Então, quem que vai ser o y do vértice? Menos delta, 4, dividido por 4 vezes o a. Quanto que vale o a? 1. Menos com mais, menos. 4 vezes 1, 4. Menos 4 dividido por 4, menos 1. Então, como que ficou as coordenadas do vértice? Lembrando que é um ponto. Se é um ponto, primeiro x, depois y. 3 para o x, menos 1 para o y. Aí tá, não perguntou, mas se perguntasse, essa parábola, essa função, ela tem um valor máximo ou um valor mínimo? Se a gente fosse fazer um esboço, ela não seria desse jeito aqui, ó? Aqui é o 8, né? Coeficiente c. E a parábola é para cima, não é? Ó, que número que é esse aqui em relação ao y? Não é menos 1? E o x, não é 3? Então, qual que é o valor mínimo? Essa parábola, essa função tem um valor mínimo. Que valor é esse? Menos 1. O ponto mais baixo da parábola é o menos 1, tá? É isso aí, pessoal. Na próxima aula a gente vai fazer exercícios. Viu? Espero ter entendido. Qualquer coisa estou à disposição.